Eu sou a Fabiana, para quem não me conhece. Eu falando aqui para vocês, eu me sinto indigna, né, desse chamado. Mas Deus faz grandes coisas, até consegue tirar boas coisas das coisas mais insignificantes. Então aqui eu me coloco diante de Deus, diante de vocês, e peço que Ele faça de mim um instrumento, né? E hoje nós vamos falar sobre a preparação para a morte. Em particular, sobre um livro daquele que nós estamos celebrando a memória hoje. Quem que é? Santo Afonso Maria de Ligório, né? Grande doutor da igreja, bispo. Eu li por essa versão aqui, essa edição da minha biblioteca católica. Quem tem assinatura, com certeza tem muita riqueza. Eu recomendo, quem não tem, que faça. Fez grande diferença na minha vida. Quem já leu esse livro aqui? Alguém já leu? Levanta a mão para eu saber. Ah, que bom, tem gente que leu. Que bom, quem já leu já vai sentir intimidade com aquilo que nós vamos tratar aqui hoje. E aí, às vezes, você está pensando, o nosso tema da festa de Santo Inácio é sobre a família, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí você pode pensar, mas o que tem a ver a preparação para a morte com a família? E a família da gente são aqueles que Deus trouxe para junto de nós, para viver com a gente, para que a gente possa caminhar junto, para que um dia estejamos juntos no céu. Então, a gente tem que ter a preocupação em levar a nossa família para o céu, em não perder a nossa família. Não é a morte que nos faz perder aqueles que nós amamos. O que faz a gente perder é o maligno, né? É quando a gente nunca perde para Deus. Deus não tira ninguém da gente, né? Todo mundo é de Deus. Mas quando a gente perde para o inferno, aí sim a gente perde alguém. Então, o que nós queremos? Ir para o céu e levar junto a nossa família, né? Então, hoje, eu separei alguns trechos desse livro para a gente poder conversar sobre isso. Então, aqui eu estou falando para irmãos, né, de caminhada, esses rostinhos que todos os dias eu vejo aqui na nossa paróquia, nas comunidades, né? Então, eu estou bem à vontade de falar para os meus irmãos aqui presentes. E esse livro trata de 36 considerações, né? Sobre a morte e os assuntos que envolvem a morte. E também ele tem trechos para serem meditados. Então, é um livro que facilmente e oportunamente a gente pode usar para meditar também, porque ele traz as reflexões e depois as orações referentes àquelas reflexões. Então, quem tiver oportunidade, acesse esse livro, leia, compre, tem na internet PDF, pode pegar também, mas faça uso, porque é muito proveitoso para a nossa alma. Santo Afonso, eu conheci tem pouco tempo, mas eu me apaixonei mais por Santo Afonso através dos livros dele. Eu comecei a ler Santo Afonso um livro atrás do outro. E quanto mais eu leio, mais eu me apaixono pela teologia dele, pela sabedoria e pela unção de Deus nos escritos de Santo Afonso. Ele deixou muitos escritos, então a gente tem um grande tesouro da igreja. E hoje eu quero que você, além de abrir o seu coração, que você também use a sua imaginação, porque muita coisa que nós vamos refletir aqui, você vai precisar usar a sua imaginação. Bom, vamos começar. Santo Afonso começa o livro trazendo o retrato de um homem que acaba de expirar. Ele fala de como é que acontece quando a gente morre. E a morte, para nós, é um assunto que a gente evita, né? A gente não gosta de falar de morte. Se a gente fica doente, a gente não gosta nem de pensar na morte, né? Quando morre algum ente querido, é aquele sofrimento, aquela dor. Muitos entram em desespero, né? Então, se às vezes é uma pessoa próxima a você que morre, nem tanto, você já começa a pensar, e quando for com alguém da minha casa, né? Às vezes aquilo ali causa aquela aflição. E a gente geralmente costuma confortar as pessoas sobre a morte quando a gente
tenta confortar, nós usamos algumas expressões duvidosas, como, por exemplo, morre alguém e a gente vai consolar assim: ah, ele já agora está muito melhor que nós. Ah, ele já está nos braços do Pai. Já temos um intercessor no céu, né? E por que é muito perigoso a gente fazer esse tipo de tentativa de consolo? Porque isso leva as pessoas a crer que assim que elas morrem, elas já vão todo mundo para o céu, né? Garantido. A gente acaba deixando de fazer uma grande caridade, que é rezar pelas almas do purgatório. As pessoas se esquecem que existe o purgatório. Eu vejo também em missas de sétimo dia muitos sacerdotes que perdem a oportunidade de falar, de catequizar as pessoas a respeito do purgatório e fazem discursos de que já está no céu, né? Descansa em paz e tal, como se a gente quisesse apagar todo tipo de dor e sofrimento pela qual nós teremos que passar certamente, né? Então, isso não é oportuno. A certeza que a gente tem é que nós vamos morrer. Essa é a única certeza da vida. Mas nem todos que morrem vão direto para o céu. Ao contrário, a minoria. Porque para você morrer e ir direto para o céu, só se você estiver santo mesmo, né? Então, nós não podemos deixar de aliviar as almas com as nossas orações, com as nossas penitências e, principalmente, com o oferecimento das santas missas por elas, né? Então, ali, no início do livro, a primeira coisa que Santo Afonso mostra para nós é o retrato do homem que acaba de expirar. E aí ele vai falando que a pessoa, ela pode ser rica, ela pode ser pobre, mas ela veio do pó, e ao pó a gente há de voltar, todo mundo. Não importa quem somos, quem tenhamos sido aqui nessa vida, todos vamos voltar ao pó. Então, a gente passa muitas vezes a vida preocupados com as nossas aparências, né? Ah, se o meu corpo está legal, eu vou para a academia, malhar. Não que a gente não deva cuidar do corpo, mas há pessoas que focam tanto no exterior, né? Na beleza, meu cabelo, nossa, eu não posso sair com cabelo sem pintar, eu não posso sair com as unhas não feitas, se escravizam por conta da aparência, né? Ou se enfiam em dietas rigorosas só por conta de emagrecer, né? Como se isso fosse o grande objetivo da vida delas. E isso tudo não é o que importa, né? É importante apenas para esta vida aqui. E o que importa realmente, que são as nossas almas, a nossa salvação, a gente vai deixando em último lugar, né? Ninguém pensa que amanhã eu posso morrer. O Santo Afonso mostra que quando a gente morre, a gente leva somente a roupa do corpo, e a gente vai com o caixão, e ali a gente vai para debaixo da terra, e ele vai falando. E os vermes vão nos comendo, vão consumindo, e os ratos vêm unindo esses vermes, e o cabelo cai da cabeça, e por fim, os ossos se desarticulam das juntas, né? Vão tudo se separando, e ali a gente vai se decompondo e virando pó. Aquele corpo que era saudado por todos, que todo mundo apreciava, nossa, fulano é tão bonito, né? Que rapaz bonito. Amanhã vai virar comida de verme, né? Vamos dizer assim. Então, nós todos vamos acabar nessa podridão. E quando a gente morre, outros vêm ocupar o nosso lugar. Às vezes a gente fica apegado às nossas coisas, né? Nós estamos ali pensa assim, nossa, meu trabalho, todo mundo depende de mim, eu não posso faltar, o que eu faço ninguém faz. Ou às vezes no serviço da igreja, né? Nossa, eu sou coordenador de tal pastoral, tal movimento, e a coisa não anda se não for eu. Mas se você morrer, outro vai ocupar o seu lugar. Não se preocupe. Todos nós vamos ser substituídos, né? A casa que a gente mora, que às vezes a gente gosta tanto, né? Trabalha para poder construir, para decorar a nossa casa, para ficar aconchegante. Quando a gente se vai, outros vão ocupar aquela casa, às vezes vão até destruir, derrubar a casa para fazer outra. Então, não adianta. Tudo se vai, tudo se acaba com a morte. E quando a gente morre, durante algum tempo, as pessoas ainda se lembram da gente.
elas sofrem um pouco, alguns não gostam nem que se fale, né? Evita falar no nome do falecido para não sofrer, não gosta de tocar no assunto. Outros parentes se consolam rapidamente depois que a gente morre com a parte que cabe da herança, né? Nossa, até às vezes a morte da pessoa é até vantajosa para ela. As pessoas têm tanta ganância que quando alguém morre, acabou a amizade, parentesco, irmão se vira contra irmão, e aí a ganância destrói os lares, destrói as famílias, porque o amor acaba sendo esquecido na hora que entra o desejo pelo material, né? As pessoas aqui, as pessoas mundanas, né? Eu não estou falando de vocês que estão no caminho de santidade, mas as pessoas mundanas, elas esquecem completamente aquilo que realmente importa. Elas se focam no material, nessa vida aqui. Então, tudo isso vai se acabar com a morte. E as pessoas do mundo, elas acham que aquilo que importa é realmente essa fama, né? Nós vemos pessoas na internet exibindo, além dos seus corpos, exibindo suas riquezas. Para eles, para as pessoas mundanas, isso é a prosperidade, né? É você ter, você possuir, você ser famoso, você ser bonito, você ter uma boa fama, uma boa reputação, as pessoas te invejarem, de repente, isso aí é que é o sucesso para o mundo. E como que essas pessoas mundanas podem esperar a morte feliz? Se eles passam a vida toda, dia após dia, lutando para o ter, para o se enriquecer, para o ficar bonito, apegado aos bens materiais e às coisas do mundo, como que essa pessoa, na hora da morte, vai se desapegar de repente, vai receber uma graça divina, se desapegar de repente de tudo isso e instantaneamente amar a Deus sobre todas as coisas, aquele coração que está acostumado a amar as coisas do mundo? Sim, porque quando a gente ama as coisas, a gente deixa as coisas no lugar que era para ser ocupado por Deus. As coisas, os objetos, os materiais, as pessoas também, as outras pessoas. Todo o amor do nosso coração é devido a Deus. E a gente ama as outras pessoas por amor a Deus. Deus pede que a gente ame e é porque Ele nos ama, nós devemos amar. Então, assim, isso é uma coisa difícil a gente processar às vezes. Principalmente para quem é pai e mãe aqui, que ama tanto os filhos, né? A gente dá tudo pelos filhos, faz tudo por eles. A gente tem que amar realmente os filhos. Mas os nossos filhos não podem ocupar o lugar que é de Deus na nossa vida. Não pode. O lugar de Deus é o primeiro, sempre. Então, Santo Afonso diz também que todos nascem em condições desiguais, mas a morte os iguala. Então, não importa quem você tenha sido aqui, na hora da morte, todo mundo fede, todo mundo é comido por verme, todo mundo se acaba em pó. Santo Afonso diz assim: quem medita na morte não pode amar a terra. A morte, para quem acredita em Deus, para quem crê na palavra de Deus, ela não é o fim. Quem acha que que as coisas se acabam com a morte são os ateus. Eles não têm o que esperar. É por isso que muitas vezes as pessoas se desesperam, quando morre alguém e entra um desespero daqueles assim: acabou tudo agora. Agora, junto com o meu filho, se o meu filho morrer, eu morro junto. Porque não se tem a esperança. Não existe a esperança para quem não crê em Deus. Então, nós que somos de Deus, não podemos pensar como os ateus. Nós precisamos acreditar, porque é a nossa fé. Jesus deu a vida dele por isso, para nos mostrar esse amor e para nos garantir a salvação, a possibilidade de nos salvarmos. E a nossa vida, ela é muito breve. Santo Afonso diz: todos sabemos que temos que morrer, mas muitos se iludem imaginando a morte tão distante como se jamais fosse chegar. Então, esse é o grande perigo da nossa vida. A gente sempre achar que a gente tem mais tempo. Eu estou jovem. Não vou morrer agora não. Depois eu me converto.
sempre deixando tudo para depois. Enquanto que o momento é agora, da gente olhar e pensar, eu tenho hoje. Eu só tenho hoje. Amanhã eu não sei, o amanhã não me pertence. E a cada respiração, e a cada batida do nosso coração, e a cada passo que a gente dá, a gente está caminhando para a morte. A gente está chegando mais perto. E só Deus sabe o dia e a hora. Nós não sabemos quantas pessoas a gente conhece ou conheceu que estavam bem de saúde, estavam jovens, estavam com a vida toda pela frente, ou às vezes crianças. E do nada, mas como assim morreu? Estava doente? Não. Um acidente tira a vida de alguém. E um acidente é uma coisa que muitas vezes é imprevisível, né? Então, nós não podemos contar com o amanhã. Nós temos o hoje. No trânsito para a morte, a lembrança dos prazeres, divertimentos falsos da vida e das honras adquiridas só servirão para aumentar a desconfiança da nossa salvação eterna. Por quê? Se a gente tem um pouquinho assim de fé, de temor, e a gente leva uma vida apegada, né? Curtindo as coisas prazerosas da vida, bebedeiras, festas, coisas do mundo assim que muitas vezes são lícitas, mas a gente se apega tanto a isso que parece que a vida não tem sabor se eu não tiver o tempo todo me divertindo e fazendo coisas boas, assim, prazerosas. A gente, na hora da morte, a lembrança disso, a hora que a gente estiver realmente doente, próximo de morrer, e a gente vê que não dá mais tempo, a memória da gente vai trazer aquilo que a gente viveu no mundão, a vida inteira pegada, e agora? O que vai ser de mim? Então, isso aumenta em nós o desespero, né? Diminui a esperança da salvação. Isso é o tipo de coisa que os mundanos vão passar, né? Se eles tiverem um pouquinho de esperança, na hora que chegar na hora, realmente, ali, nossa, agora não tem mais escapatória, vou morrer, e agora, o que eu faço? E ali, será que Deus é obrigado a uma pessoa que não amou Ele durante toda a vida, na hora da morte, Deus é obrigado a conceder uma graça fulminante para aquela pessoa, para que ela se salve? Esse mesmo Deus que durante toda a nossa vida está ali chamando, batendo, vamos, se converta, venha, eu estou aqui, eu te quero. E a gente só adiando. Eu acho que não, né? Não seria justo, né? Se Deus dá tantas oportunidades para que a gente mude de vida, que a gente se converta, e nós desperdiçamos isso a vida toda, não é na hora da morte que a gente vai conseguir isso. Né? Algumas pessoas, milagrosamente, podem até conseguir, mas nós não podemos contar com isso. Né? Para remediar as desordens da consciência, não é apropriado o tempo da morte, mas sim o tempo da vida. Então, é a vida da gente, a gente precisa aproveitar para se converter. Cada dia, cada momento. Talvez hoje, eu aqui falando para vocês, seja a última oportunidade que Deus está dando para você mudar, para você pensar, para você querer e desejar ser dele totalmente, buscar a santidade. E eu digo a santidade não é você da noite para o dia virar santo. A santidade é você desejar, você dar o primeiro passo. O primeiro passo para poder querer ser de Deus, você ser de Deus é você querer ser de Deus com sinceridade, buscar a conversão e abandonar o pecado, colocar Deus acima da sua vontade, a vontade de Deus acima de todas as coisas. Então, nós temos a certeza da morte, mas nós temos a incerteza da hora da morte. Não há nada que resista à morte. Resiste-se ao fogo, à água, ao poder de autoridades, mas não se pode resistir à morte. Chegando sua hora, não há como escapar dela. Você já conseguiu imaginar alguém tentando escapar da morte? Como acontece às vezes nos desenhos animados, né? A morte com aquele negócio lá que eu esqueci o nome, a foice na mão, correndo atrás, e aí a pessoa correndo, né? Na vida real não é assim.
o dia que Deus escolheu para nós, naquele dia a gente vai, né? Vocês devem imaginar assim, que morte mais besta que fulano teve, né? Uma morte, ninguém imaginava que ia morrer desse jeito. Pois é a morte que Deus escolheu, é a morte, é a hora que Deus quis chamar. Cada um tem um tempo. E assim, nós também temos. E não sabemos que hora que é. E assim como um dia nosso nome foi escrito no livro de batismo, um dia nosso nome vai estar lá no obituário também, no livro dos mortos, né? Imagine um condenado à morte que caminhasse para a cadeira elétrica, rindo, pensando em festas, bebidas, divertimentos. E aí não pareceria muito imprudente? Ele está ali, ele sabe que ele vai morrer, ele está caminhando para ir lá, pensando, nossa, quero viajar, vou fazer tal coisa, pensando só em diversão, vou chamar meus amigos para fazer um churrasco. Então, isso não acontece. Então, é a mesma coisa, nós aqui, caminhando dia a dia para a morte, a gente ocupar a nossa mente com outras coisas que não a nossa salvação. A gente vive aqui nesse mundo, vive as coisas do mundo de forma que tudo que a gente faz colabore, contribua para a nossa santificação, para que quando chegar o nosso momento, nós estejamos preparados. Não podemos caminhar como cegos e loucos, ignorando completamente que a morte está caminhando ao nosso encontro. Disse São Gregório que Deus nos oculta para o nosso bem a hora da morte, a fim de que estejamos sempre preparados para morrer. Lembra daquela parábola das 10 virgens? Então, elas não sabiam quando o noivo ia chegar, né? A metade delas estava preparada e a outra metade delas não estava. Então, assim acontece conosco também. Nós temos que estar sempre preparados. Então, essa de a gente não saber quando a gente vai morrer é para o nosso bem. É vantajoso para nós, porque a gente vai, sem saber que hora é a hora, a gente vai tentar se preparar todo o tempo e vai levar uma vida mais justa, né? Mais santa, vai buscar. Pelo menos é isso que Deus espera de nós. Deus quer que sejamos assim. Deus não quer que a gente gaste todo o nosso óleo, né? Gaste toda a nossa saúde com coisas do mundo, ignorando que nós estamos cada vez mais próximos dessa morte. Ninguém ignora que devem morrer, mas o mal está em que muitos veem a hora da morte tão longe que a perdem de vista. Mesmo os idosos, olha isso aqui, mesmo os idosos mais decadentes e as pessoas mais enfermas não deixam de alimentar a ilusão de que viverão ainda outros 4 ou 5 anos. E aí as pessoas que estão ao redor dessa pessoa, né, que está doente, às vezes a pessoa recebe um diagnóstico ruim, ou às vezes ela está muito idosa. As pessoas ficam alimentando ali. Não, você vai ser curado. Não, vamos lá, vamos rezar pela cura. Vamos rezar sim, mas que Deus faça a vontade dele. E não lamentar a enfermidade, que às vezes pode ser o caminho que vai te levar para Deus, irmão. A enfermidade, de longe que ela é uma coisa ruim, porque para muitos santos foi a enfermidade que gerou a santidade na vida dele. Se nós soubermos acolher tudo o que nos acontece, seja a enfermidade, seja a tribulação, um sofrimento que seja, soubermos aproveitar tudo isso para o nosso crescimento, para nos aproximarmos de Deus, para unir a nossa carne, a carne de Cristo, o sofrimento de Cristo na cruz, como de São Paulo, né? Completar na nossa carne aquilo que falta aos sofrimentos de Cristo, nós podemos nos santificar com a doença, com a enfermidade, aproveitar. Se eu estou ficando velho, poxa vida, que bênção, Deus quis que eu vivesse muito, mas agora que eu sei que eu já estou próximo da minha morte a qualquer momento, por que eu vou desperdiçar meu tempo achando que eu vou viver muito e tal? Não, vamos buscar santificação, andar na graça de Deus, confessar, fazer uso de todos os sacramentos possíveis, né? Vamos viver os sacramentos, vamos viver a vida santa que Deus sempre quis para nós. Não espere chegar nesse ponto, mas não é o fim um diagnóstico ruim. Não é o fim
você ser idoso, de forma nenhuma. Bom, quem é louco quem é o louco e se lança num poço dizendo: quem sabe se eu me atirar daqui de cima, talvez eu fique com vida. Quando tratam o corpo, os homens falam como sábios, e quando trata da alma, falam como loucos. Então, a gente viver longe da graça de Deus e se arriscar é como um louco mesmo, que anda assim à beira do precipício, né? Que essa linha é o precipício. E ali é um abismo sem fim, que nem se vê o fundo. E a pessoa vai caminhando ali, caminhando, e aí o que acontece? Pode bater um vento e derrubar ela. Assim somos nós, quando a gente vive longe da graça de Deus. Vive normalmente. A gente pode sair aí e sofrer um acidente de trânsito. E a gente, o que acontece? A gente não está na graça de Deus, a gente está na escuridão. E quando eu digo para vocês andar longe da graça de Deus, você está em pecado mortal. O pecado mortal, ele corta a nossa energia, né? É como se Deus fosse toda a nossa... Deus é toda a nossa luz, e aí quando você vai lá e corta o cabo, a luz não chega, você está na escuridão. E o que são esses pecados mortais? É tudo aquilo que ofende os 10 mandamentos, tem a matéria grave, você tem consciência de que é pecado e você quer pecar a si mesmo. Alguém já chegou, já te alertou: meu irmão, isso aí que você está fazendo é pecado mortal. Não pode usar anticoncepcional, você está casado, você tem que ser aberto à vida. Está errado, você está ofendendo a Deus. E mesmo assim, você quer continuar no pecado, você está longe, infelizmente. Você está caminhando longe da graça de Deus. E se te acontecer alguma coisa à beira do seu dia aí e te levar, não é para o céu que você vai, né? Porque seu cabo está cortado. Então, assim são as pessoas que caminham. Às vezes a gente... já aconteceu aqui, não sei se vocês se lembram disso. Um ladrão subiu na casa de alguém aqui no setor, andou no telhado, quebrou as telhas. E aí eu estava na época de chuva, eu fiquei pensando: nossa, coitada daquela pessoa, se chover vai molhar a casa dela todinha. Eu fiquei preocupada, eu fiquei pensando como mais ainda preocupado ficou o dono da casa, que perdeu as telhas. Com certeza ele se desdobrou, porque estava chovendo e realmente choveu. Que eu me lembro na época: nossa, está chovendo. A hora que caiu a chuva, eu lembrei da pessoa com o telhado quebrado. Então, aquela pessoa, com certeza, deve ter ido atrás de resolver o problema do telhado dela urgentemente, para que ela não perdesse, não tivesse mais prejuízo na casa dela. E a gente, quando se trata da nossa salvação, a gente vive tranquilamente em pecado mortal, como se não fosse nada, né? Como, se a pessoa perder os bens materiais lá da casa dela, ela tem a possibilidade de recuperar de novo. Mas se a gente perder a nossa alma, aí não tem jeito não, meu irmão. Não tem como fazer mais nada. Não tem solução para nós. Se a árvore cair para o norte ou para o sul, em qualquer lugar onde caia, aí ficará. Então, a nossa alma é como uma árvore assim. Isso aí é de Eclesiástico 11. Quando nós morremos, a nossa alma é a árvore que cai. E para onde que a nossa alma vai cair? Para onde ela mais está inclinada. Então, se ela está inclinada para o mal, ela vai cair para o inferno. E se a gente está inclinado para o bem, do jeito que a gente morreu, a gente fica. Depois de morto, não tem nem como a gente pecar mais. Não tem como fazer mais nada. Nem pecar. Porque ali a nossa alma paralisa. E se a gente morre em pecado, a gente odeia Deus. A gente não sabe disso. Aqui, ninguém que você vai perguntar se dentre nós aqui, ninguém vai falar: eu odeio a Deus. Ninguém. Você odeia a Deus? Não, de jeito nenhum. Mas depois que você morre, você vê a sua alma, você vê a revelação daquilo que você ignorava. E aí você vê que você odeia Deus, porque você caminhou em pecado mortal, colocando a sua vontade acima da dele, colocando o seu desejo de permanecer no pecado acima do desejo de ficar na graça de Deus. Então, na hora da morte,
é aquele jeito ali que a gente morreu, que a gente vai se apresentar diante de Deus, né? Então, quando a gente morre, a primeira vez que a gente vê Jesus é aquela hora ali, ó. Na hora que a gente encontra Jesus, é depois que morre. O que você vai trazer nas suas mãos para Ele, né? Será que elas vão estar com coisas boas ou vão estar vazias? Você não vai ter nada para apresentar para Deus. Bom, vou falar um pouquinho sobre a morte do pecador. Os pecadores afastam a lembrança e o pensamento da morte e procuram a paz, ainda que jamais encontrem vivendo em pecado. Então, em pecado, não tem como a gente encontrar paz. As pessoas podem até achar que elas estão felizes porque estão usufruindo dos prazeres, mas aquilo tudo é realmente momentâneo. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, né? Ele pega, me dá aí minha parte que me cabe aí, pai, que eu vou sair no mundo. Pegou, estava rico, gastou tudo, fez tudo o que ele queria. A vontade dele, não a vontade do pai. Fez a vontade dele lá até acabar com tudo. Por fim, ele já nem tinha mais como fazer a vontade dele. Foi parar no meio dos porcos, né? E ali, aquela felicidade que ele buscava, nunca ia chegar. Nunca. Porque apesar dele não saber, o que ele queria? Ele queria estar perto do pai, onde ele tinha o conforto, ele tinha o carinho e o amor do pai, a segurança de estar protegido pelo lar do pai. Era isso que ele queria, mas ele achava que não. E assim somos nós também. Muitos de nós nos entregamos sempre a um desejo insaciável de coisas e coisas e coisas, sendo que a única coisa que sacia o homem é Deus. Então, nada, meu irmão, nada. Eu quero um diploma de tal coisa. Você chega lá, forma, e agora? O que eu quero? Agora eu quero uma viagem para o exterior. Aí junta dinheiro, trabalha, viaja. Não, mas foi bom, mas parece que ainda não é isso. O que é? Sempre aquela ânsia de preenchimento, aquele vazio que cada vez tem que ter uma coisa maior, mais cara, mais prazerosa, mas não supre, não enche. Porque a alma da gente foi feita para Deus, foi feita para ser preenchida e saciada com Deus. Quando um homem adia sua conversão até os últimos instantes de sua velhice, tendo ele levado uma vida de insensato, longe da graça divina, não restará tempo para que faça uma boa reflexão para a salvação de sua alma. Pois, se passou a vida acostumada aos prazeres temporários dessa vida e apegado às criaturas, não será na hora da sua angústia final que conseguirá, em meio a dores e fadigas, o amor a Deus, com sinceridade e reconhecer que todos os bens deste mundo são vaidades, loucuras e mentiras, não vai chegar. Então, assim, na hora da morte, você está com dor, você está angustiado. Suponhamos que você está morrendo por uma enfermidade, um infarto. Você está naquela agonia de dor. Você não vai lembrar que você ali precisa se arrepender verdadeiramente de coração para poder ser salvo, que você ama a Deus, se arrepender de todos os seus pecados e contar com um ato de contrição perfeito. Porque não dá. Na hora da angústia ali, você está suando, você está vomitando de dor, você está naquela agonia, vou morrer. A única coisa que você sabe gritar é Jesus. Jesus, me salva, me salva, me salva. Mas aí não tem a emoção interior sua. E um moribundo, muitas vezes, não está acostumado a pensar na morte. E às vezes ele está ali cultivando a esperança diante do sofrimento, está ali, e aí todo mundo, não se preocupa não, você vai curar. Essas pessoas ajudariam muito mais se elas levassem a pessoa para Deus. Outro dia, a filha de uma colega entrou em contato comigo, né? Eu sou enfermeira, ela entrou em contato comigo falando de uma madrinha dela que estava muito ruim de câncer. Ela falou, olha, eu queria que você me ajudasse, porque eu preciso conseguir um exame para minha madrinha, né? Você trabalha no SUS, às vezes você consegue me ajudar. Ela está muito ruim. O médico falou que dessa vez acho que ela não escapa, que ela já estava tendo segunda vez recidivo de câncer. Eu acho que ela não vai escapar, mas eu preciso que ela faça esse exame. Aí não tinha como eu ajudar ela na hora. Eu falei assim, você
vai começar por aquilo que importa. Vai levar os sacramentos para ela. Leva um padre, veja se ela está preparada a fazer uma confissão, receber os sacramentos. Importe-se com aquilo que é realmente o necessário, a alma. E depois a gente vê o exame. Aí, graças a Deus, ela escutou, né? Conseguiu, levou o padre, disse que ela se confessou, recebeu a unção dos enfermos. Mas, assim, quantas vezes, diante de uma situação dessa, a gente não quer nem que toque assunto de morrer. Pode ser quem for, pode ser aquelas pessoas mais queridas para nós. A gente não tem medo de perder a alma delas. A gente tem medo que ela morra, porque se ela morrer, eu vou ficar sem ela. Não, e esquecemos que, se ela morrer e ela for para o céu, nós vamos ficar juntos para sempre. Nós vamos ficar lá como família, para sempre, todo mundo junto. Eu vou, ele vai, todos vamos juntos continuar sendo família lá no céu. Então, nesse momento, vou ler mais um trechinho. Nesse momento se manifestam os remorsos de uma vida que recebeu de Deus tantas luzes para pôr em ordem a sua vida, tanto tempo para pôr em ordem a consciência e nunca o fez. Foram tantas resoluções tomadas, mas depressa esquecidas. Então, a gente tem muita oportunidade. Deus nos dá muitas. E a gente vai desperdiçando uma após a outra. Mas um dia isso vai acabar. E nós não sabemos quando. Ao contrário do que eu disse antes, que a pessoa que é o injusto, que é o pecador, que na hora da morte fica lá naquela agonia, que tem que se converter e não tem mais tempo, ou quer se salvar, né? Às vezes a pessoa está ali pensando só no que vão dar para ela melhorar a dor, qual o tratamento que ela vai fazer para poder sarar. Ela não quer nem pensar em morte, ela quer viver para quê? Né? Se ela não aproveitou a vida para se converter, viver para quê? Já ao contrário, o justo, né, aquele que procura viver a santidade, viver dia a dia buscando a vontade de Deus na vida dela, da pessoa, ele vive uma morte totalmente diferente. À vista deste mundo, a morte nos espanta e nos inspira temor. Mas, segundo a luz da fé, é desejável e consoladora. Já parou para pensar que a morte, para o justo, ela é desejável? Quantos santos a gente tem exemplos aí que ansiavam pela morte? Ansiavam porque seria um alívio, né? Aqui, nesse mundo, a nossa vida é penúria, é sofrimento, né? Enquanto que a morte é o prêmio pela nossa batalha aqui, né? Pela nossa labuta. Então, é a diferença do justo quando morre. A morte é o fim de penas e trabalhos. Continuar a viver, segundo Santo Agostinho, é continuar a sofrer. A vida presente, e segundo Santo Ambrósio, não nos foi dada para repousar, mas para trabalhar e, através desses trabalhos, merecer a vida eterna. Santo Afonso cita muitos santos, né? Ele é uma enciclopédia de santos. Ele cita todo mundo, né? Estudioso como ele era, e ele conhecia tudo de santo, então ele cita muitos. Então, aqui nesse mundo, a gente não está para descansar. Não é o momento da gente relaxar. É o momento da gente lutar, da gente correr atrás, procurar se santificar, nos humilhar, buscar Deus e oração assim, ó. Porque se a gente não orar, a gente não consegue. Não consegue mudar de vida, não consegue largar o pecado, não consegue se desapegar para chegar até Deus. E a gente tem que aproveitar cada dia da nossa vida para tentar merecer a salvação que Jesus nos deu. Não por nós, mas quando a gente se coloca aos pés da cruz e se humilha e reconhece que é Jesus quem ganhou por nós, a gente, unido a Ele na graça, nós vamos com Ele. E Ele vai nos ajudando, dia após dia. Deus abrevia o tormento de alguém quando lhe abrevia a vida, pois são tantas misérias dessa vida, mais parece alívio à morte do que castigo. Quem morre no amor de Deus não se inquieta com as dores que antecedem a morte. Antes se comprazem nelas, considerando que os sofrimentos são forma de sofrer por Deus e testemunho de prova de amor. Então, olha só,
quando a gente sofre próximo da morte, não é ruim. A gente pode se santificar mais. Tem mais o que oferecer a Deus. Muita gente pensa assim, não, eu prefiro que ele morra logo, porque estava sofrendo demais. Ou, daí a imoralidade da eutanásia, né? De abreviar a morte, o tempo de sofrimento da pessoa. Quem somos nós para fazer isso? Que às vezes aquele tempo ali que a pessoa está sofrendo dores, está mesmo tendo que às vezes ficar numa cama, dependendo dos outros, se humilhando, né? Porque quanto é humilhante, aquela humilhação ali pode ser nossa salvação. Então, em tudo, nós precisamos ver a mão de Deus para nos ajudar. Deus nos ajuda de muitas formas. E a gente nunca pode pensar que Deus faz alguma coisa ruim para nós. Deus só permite o mal, que daquele mal ele pode tirar uma coisa melhor ainda, para a nossa santificação. Aquele que morre observando os preceitos de Deus, morre amando a Deus. O que ama a Deus, nada tem a temer. Então, na hora da morte, o justo vai estar prontinho. Então, o justo não tem o que temer. Tudo que ele tem que fazer é continuar na graça de Deus. Continuar buscando cada vez mais agradar o coração de Deus. Tem alguns meios de se preparar para a morte. Então, vou ler um trechinho para vocês. As pessoas prudentes neste mundo tomam todas as providências necessárias para obter tal benefício, tal cargo, tal casamento conveniente, ou não deixam de empregar os remédios adequados para restabelecer a saúde do corpo. Não é verdade? Não é isso que acontece? A gente tem uma prova, a gente estuda, se dedica, deixa de sair, deixa de viajar, e vai, estuda, porque a gente está determinado a passar naquela prova. Que se diria de um homem que, querendo concorrer ao cargo de uma cadeira, tivesse que passar por uma prova, mas deixasse para o último dia para estudar para ela? Imagina. Use sua imaginação. Uma prova que você esperou, sei lá, muito tempo por ela, né? Um concurso, e aí você tinha que estudar e, não, vou deixar, não, ainda tem tempo, não. E aí chega no dia e você não está preparado. Então, dessa forma, a gente deve pensar em relação à nossa salvação. Afasta o teu coração todo mau afeto, rancor ou ódio. Pensa que o que agora te parece difícil, impossível te parecerá na hora da morte. Então, assim, nós precisamos decidir. E uma das coisas importantes para a gente fazer, para se preparar, é uma confissão geral. Alguém que já sabe o que é confissão geral, não sabe? Você sabe? A confissão geral é aquela confissão de quem precisa fazer uma revisão dos pecados da vida toda, para que Deus faça assim, vamos zerar isso aqui, Senhor? Aí é um exame de consciência da vida toda. Você vai passando os anos da sua vida, lembrando as pessoas com quem você conviveu e vai anotando seus pecados para poder você zerar o placar lá. Você vai lá, se arrepende de tudo, se confessa e a confissão geral é um marco para você mudar de vida. Né? Então, quem ainda não fez, não teve oportunidade, faça uma confissão geral. Pesquisa lá como que é, exame de consciência para confissão geral e faça. Né? Outros meios para conservar a graça de Deus. Missa diária. Lembrando que a missa diária, para você participar da missa diária, você tem que, no mínimo, querer ser santo. Você não pode ir na missa diária por rotina, por ir, não, sem amor, sem saber nem o que está fazendo. Só, não, falar que é bom, eu vou. E comungando. Você tem que querer ser santo. Né? É o mínimo. Ou se não, decida-se. Você não decidiu ainda? Não, eu vou ser santo mesmo, eu quero isso para mim. Meditar também nas verdades eternas, né? Os novíssimos. Meditar no céu, no purgatório, no inferno, né? Não deixar de meditar isso. Fazer, ao menos uma vez por semana, a confissão e receber a comunhão. Né? Se você confessa com frequência, você vai começar a achar mais pecados que você não achava. Às vezes as pessoas têm dificuldade de confessar. Eu digo isso por mim. Eu quase não confessava.
E eu falava assim, não, mas eu não tenho pecadão assim para confessar, meus pecados são corriqueiros, o que eu vou confessar? Não sei nem o que eu vou falar para o padre. Começa, vai anotando, vai marcando confissão e vai... Se todo dia você fizer um exame de consciência daquele dia e anotar, você vai ver o tanto que você peca, tanto que você ofende a Deus. Então, a confissão frequente e a comunhão são outro caminho, outro meio de conservar a graça de Deus. Fazer visitas ao Santíssimo Sacramento, praticar leituras espirituais. O que são leituras espirituais? São livros para você fazer oração, meditação, a vida dos santos para você meditar, né? Tem muitas opções aí, hoje em dia está muito fácil. Fazer todas as noites o exame de consciência, eu já falei, né? Arrepender do que você fez de errado, né? Pedir perdão todo dia. Escolher alguma devoção especial à Virgem Maria, né? Seja lá, se eu não posso rezar o rosário, vou rezar o terço em família, né? Quantas graças a gente recebe na nossa casa através da oração do terço em família. Propor recomendar-se a Deus e a sua Mãe Santíssima, invocando os nomes de Jesus e Maria, sobretudo nos tempos de tentação. Então, vamos lá, invocar Jesus e Maria sempre, né? Não deixar de invocar, tá no desespero, tá na tentação do pecado, chama Maria. Ave Maria, cheia de graça, e bora lá, me ajuda. Eu não consigo, meu Jesus me ajuda. E eles vêm socorrer a gente. Só sobre o valor do tempo. O tempo é muito precioso. O ocioso gasta horas inteiras na rua a ver quem passa, né, e fazendo coisas inúteis. Pobres cegos, que assim vão perdendo tantos dias que nunca mais voltam. Eu me pego muitas vezes desperdiçando tempo. Eu não sei vocês, né? Mas todo o tempo que a gente gasta e não emprega nesse tempo um crescimento, a nossa santificação, ele é um tempo perdido. Todo o tempo. Então, em todo tempo, a gente tem que estar buscando santificação. Está ali lavando a louça, vai agradecendo a Deus, vai conversando com Deus. O que você tem que fazer, às vezes, é o seu trabalho cotidiano. Chega no trabalho, Senhor, abençoa o meu trabalho, fica comigo, não me deixe entrar em conversas fúteis com os meus colegas, né, pecaminosas, não me deixe julgar as pessoas, me faz uma pessoa justa. Vai rezando, vai entregando. O que você tiver que fazer, faça por Deus e com Deus. Né? Não despreze o seu tempo, aproveite. Ao chegar ao fim, dariam todos os seus bens para ter ao menos mais uma semana, um dia, uma hora para ajustar as contas da alma, mas não obterão essa hora de trégua. Então, quando chegou a hora da morte, não adianta, nem uma horinha a mais a gente vai ter. O Senhor amaldiçoou aquela figueira que não dava frutos, mesmo não sendo a estação própria, como observa o Evangelho. Então, você não tem que dizer que você é muito novo para se converter, que vai ter tempo. Não adie as práticas das virtudes, santifique-se agora. Não importa a sua idade. Ao demônio parece breve a duração da nossa vida, e ele não deixa escapar a ocasião de nos tentar. Já reparou que a tentação está sempre nos perseguindo? Diz a palavra de Deus: desceu a vós o demônio com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o inimigo não perde nenhum instante para nos desgraçar. E nós não aproveitamos o nosso tempo para nos salvar. Né? Em tudo que a gente faz, o demônio está ali. Ele quer perder a nossa alma. Ele quer levar a gente com ele. Então, assim, gente, esse livro, a gente não consegue esgotar a riqueza que ele tem. Então, eu recomendo fortemente que vocês aprendam com ele, que vocês acessem ele, viu? Se alguém quiser, eu posso localizar o PDF dele na internet e deixar depois disponível com a paróquia para distribuir através do WhatsApp para vocês. Quem quiser depois solicitar, tá bom? Eu vou fazer esse compromisso com vocês. Então, para finalizar, eu espero que vocês tenham uma visão mais santa sobre a morte. Não tenham medo de morrer. Não é fácil a gente se desapegar, mas se você disser sim ao plano de Deus, você vai estar pronto. Senhor, a hora que o Senhor quiser me levar, me leva. E se alguém eu perder na minha casa, que você não perca a esperança. Não perca. Agradeça a Deus. Deus deu,
Deus tirou, Deus levou. E não é o fim, não é. Né? Pensa na sua morte. Aproveite as oportunidades de morte na família para você fazer uma catequese com seus parentes. Né? Há uns 3 meses atrás morreu um tio meu em outra cidade. Cheguei quase na hora do enterro e aí eu já tinha lido esse livro. Aí eu cheguei lá e aí quase não tive tempo, mas na hora que eu vi muitas flores, né? Aquelas coisas que as pessoas se apressam que não servem para nada. O morto não precisa das nossas coroas de flores, precisa das nossas orações. E não precisa de música, né? E aí eu cheguei, vi aquilo tudo e tinha alguém com a música que ele gostava, tocando lá no radinho, enquanto a gente fazia o cortejo até a hora de enterrar a cova. E aí eu assim, é agora. E aí Deus me moveu para eu falar com aquelas pessoas que eram da minha família. Falei para que a gente pensasse na nossa morte, que hoje nós estávamos enterrando o meu tio, mas amanhã seria eu, será você. E o que nós estamos fazendo no nosso tempo? Nós estamos perdendo tempo com picuinhas, com coisas materiais, estamos esquecendo da nossa conversão, da nossa salvação, de buscar aquilo que importa, de amar a Deus sobre nós mesmos. Abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade dele. E ali eu fui falando, eu não me lembro mais tudo que eu disse, mas eu fui aproveitei essa oportunidade para falar com eles. Então, seja você lá na sua família, no próximo enterro que você for, espero que demore, você fazer esse momento. Às vezes as pessoas precisam ouvir isso e ninguém fala, ninguém quer falar sobre morte, ninguém quer admitir a morte. E a morte não é o fim. Para muitos é. Então, leve aquilo que você aprendeu, que Deus hoje tenha tocado o seu coração, que você reflita. Né? Tinha muito mais coisa para falar, mas o tempo é curto, muito mais. Mas eu creio firmemente que aquilo que Deus queria que você se despertasse foi falado. Né? Eu preparei um tanto de coisa aqui, mas não era para ser. Agora você vai atrás, você vai meditar, você vai refletir, você vai ler e você vai buscar a conversão na sua vida. E eu vou terminar no ensino de hoje, pedindo para vocês para fechar os olhos, fiquem de pé, e eu vou pegar um trecho de meditação, o último desse livro, o último, Afetos e Súplicas, para que a gente faça essa oração. E eu peço a você que, de olhos fechados, você só escute. Eu não vou pedir para você repetir. Eu vou fazer e você vai meditando nas minhas palavras, que são as palavras de Santo Afonso. Meditando isso para a sua vida. Como se fosse você próprio fazendo essa oração. De coração aberto, com desejo de mudar. Ó Jesus, meu Redentor, à força de dores, consumistes na cruz a vossa vida, a fim de salvar-me e remir-me. Tende compaixão de mim e não permitais que uma alma por vós resgatada a preço de tantos trabalhos e com tanto amor seja condenada a odiar-vos eternamente no inferno. Nada deixastes de fazer para me obrigar a amar-vos, o que manifestastes claramente momentos antes de expirar no Calvário com estas palavras amorosas: tudo está consumado. E como tenho eu correspondido ao vosso amor? Bem posso dizer que por minha parte nada omiti para ofender-vos e obrigar-vos a aborrecer-me. Graças vos dou pela paciência com que me tendes aturado e pelo tempo que me concedeis para reparar a minha ingratidão e amar-vos e servir-vos antes de morrer. Sim, meu Deus, quero amar-vos, quero fazer tudo quanto quiserdes. Dou-vos toda a minha vontade, minha liberdade e
tudo que me pertence. Consagro-vos desde já a minha vida e aceito a morte que me destinardes, com todas as suas dores e circunstâncias que a acompanharam, unindo este sacrifício ao grande sacrifício da vossa vida, que vós, meu Jesus, oferecestes por mim na cruz. Quero morrer para cumprir a graça de que nesta vida seja sempre resignado e obediente às vossas disposições. E na hora de minha morte, fazei, Senhor, que abrace e aceite com inteira conformidade a vossa vontade santíssima. Quero morrer, ó Jesus, para agradar-vos. Quero morrer dizendo: seja feita a vossa vontade. Maria, nossa mãe, foi assim que vós morrestes. Alcançai-me a dita inefável de que também eu termine assim os meus dias. Amém. Eu conheci um padre de Goiânia, ele não é brasileiro, né? Ele voltou para a Itália, ele é italiano, e quando eu fui à Itália, ele estava lá. Aí tem que rezar para esse padre, né? Ele falou que o céu não, desculpa, que o inferno não existe, que Jesus não é Deus, é um anjo, né? Enquanto isso, São Francisco de Assis chama a morte de irmã. Santa Teresinha fala: não morro, entro na vida. Né? Então, por isso que eu digo, né? Vamos às fontes. Né? Aí eu falei com um padre lá da obra dos Santos Anjos, né? Eu era seminarista, recém-entrado no seminário, né? Mas padre, o padre fulano falou que o inferno não existe. Ele falou também que o demônio não existe. É uma construção da Idade Média o demônio. Aí o padre lá da obra dos Santos Anjos falou assim para mim: esquenta não, o dia que o demônio aparecer para ele, ele muda de ideia. Que nós não esperemos isso acontecer conosco. Né? Aproveitando também esse momento, eu digo, a imprensa e muitos católicos assim, que não conhecem a fé, não por maldade, mas porque não conhecem, falam assim: vamos celebrar a missa de 7º dia, de um mês, de um ano, para homenagear tal pessoa. A imprensa que é pagã vai falar isso mesmo. Mas a gente não celebra a missa para homenagear nenhum falecido. A missa não é para isso. A missa não é centrada no ser humano, vivo ou morto. A missa é centrada em Jesus, no sacrifício de Jesus na Santa Cruz. Então, se você quiser homenagear alguém, isso é maravilhoso. Faça enquanto essa pessoa vive. A missa é para quê, gente? É para rezar pela alma daquela pessoa. Se aquela alma estiver no purgatório, para que alcance o céu, para que os tormentos do purgatório, o período de purificação dela seja abreviado. Os santos não gostam de ser homenageados. Quem deve ser homenageado é Deus. A glória é para Ele, não para nós. Entendeu, gente? Então vamos mudar esse palavreado, porque o palavreado, ele expressa a nossa compreensão, né? Então a missa não é para homenagear ninguém que faleceu. É para rezar por aquela alma. Vamos fazer uma homenagem no final da missa, né? Vamos falar uma coisa. Faça enquanto a pessoa vive. Depois já era. A pessoa não vai precisar das suas lágrimas, porque elas vão secar. Não vão precisar das nossas flores, porque elas vão murchar. Elas vão precisar das nossas orações. Sobretudo, o sacrifício da Santa Missa.